Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, oh glória, espero que todos estejam bem, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, mais um Pod Testemunho, e eu estou aqui com o pastor Hugo, que é uma bênção de Deus. Mas o Seja muito Senhor, bem-vindo, meu irmão, fique à vontade, amém. tá? Amém, pastor Rubens, é uma honra estar aqui com vocês no Pod Testemunho, viu? Que Deus continue abençoando esse podcast ao Senhor e creio que as promessas para o Senhor é maior ainda. Aleluia, obrigado, irmão, eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Então, irmão, olha, não saia daí. Ei, você não saia daí. Aproveite, já curte, compartilha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque ele vai relatar fatos não só da vida dele, mas também questões ministeriais. Então, fique ligadinho aí que eu creio que Deus vai te abençoar poderosamente através da vida do pastor Hugo. Amém? Então, pastor, uma pergunta que eu sempre tenho assim como de costume, eu gostaria de saber do senhor. Quem era o pastor Hugo antes de Jesus? Pastor Hugo era alguém assim muito, como eu posso dizer em outras palavras, muito estressado, É. era alguém muito rebelde. Queria as coisas do jeito dele, né? Contar um pouco aqui da minha história. Eu comecei aí aos 15 para 16 anos de idade, já me envolvendo neste mundo, É, né? Usando droga, meu Deus. saindo, balada e tal. E nisso aí, minha mãe sempre orando, pedindo, né, para Deus fazer a obra na nossa vida. A sua mãe já era evangélica, no Minha caso? mãe já era Já era evangélica. evangélica? Desde dos meus 5 anos de idade, ela já foi quando acho que ela se converteu ali e já começou a trilhar esse caminho, né, do evangelho. E nisso aí ela sempre orava pela minha vida quando eu saía, Sim. né? A gente passando os processos da rebeldia da juventude, Sei. passava, queria ouvir ninguém. Só que existem certos momentos que às vezes Deus decide dar um basta, né? Sim. Eu ali com meus 18 anos, já com a minha esposa, Thaís, O senhor já. a gente entrei no meu primeiro serviço ali, o Burger King, e nisso aí, começando a fazer as coisas erradas, a gente foi mandado embora. E nessa circunstância aconteceu, pastor, que eu não vi outra escolha, eu não queria ser dependente da minha mãe, não queria, por conta da necessidade ali, queria procurar um meio mais rápido, né? Uma Ao maneira ponto, mais fácil de se mas obter sucesso. isso que eu ia falar, Né? uma maneira um ponto mais fácil aos olhos ali, jovem ali. Aham. E falei pra minha esposa, falei, ó, não dá mais pra ficar dependendo da minha mãe. Sim. Eu vou ingressar aí, eu vou começar a traficar aí. E Meu foi na Deus. onde eu comecei a traficar. Minha mãe chegou e falou, não precisa disso. Eu falei, até quando eu vou ficar A sua dependendo mãe, da peraí, a sua senhora? mãe no mesmo instante ficou sabendo do que estava acontecendo? Ficou no mesmo instante, ela ficou sabendo porque ela chegou do serviço, Meu ela Deus. foi na minha casa. Morava de aluguel ainda. Na sua visão, assim, como é que foi pra ela, assim, ver o senhor se envolvendo no mundo do... Ah, como toda mãe se sentiria, né? Uma forma assim de tristeza, de tipo de, não posso dizer desgosto, Sim, mas... sabe, mas uma forma que eu vi que ela ficou muito triste, abalada. Essa era a palavra, ela ficou muito Sim. abalada. Então, E nisso o senhor? ela só falou assim, se é isso mesmo que você quer? Falei sim. Ela falou assim, pois a partir de hoje eu te entrego nas mãos de Deus. E a gente sabe que quando a gente Entregar nas mãos de entrega Deus. nas mãos de Deus, a maneira do tratamento muda. Sim. Nisso eu comecei a traficar e tudo mais. E nisso meu ex-padrasto me levou ali para a região do Eulina. Violina. Comecei a traficar lá e lá eu quase fui preso.
uma das maneiras ali que Deus mostrou e falou comigo a primeira vez que ele falou alto e claro. Sim. Foi quando eu estava na mão do policial ali. O policial falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. Fala a verdade pra mim aí que quem sabe eu não te libero. Sei que você tem família e você deve ter filho. E você falando a verdade, quem sabe eu não te libero. Eu olhei pra ele e falei assim, se eu falar a verdade, você me libera? Ele falou, libero. E ali eu comecei a falar a verdade. Eu falei, não, eu que tô gerenciando, tô aqui e não tenho mais o que falar pro senhor. Ele falou, pois bem, eu vou te liberar por conta que você falou a verdade pra mim. Levou a gente pra um canto, queimou dinheiro, queimou tudo, deixou a gente só com as moedas. Meu Deus, ele queimou tudo, mano. Queimou tudo. Aí, nisso que a gente foi liberado ali, naquele instante ali, Deus falou fortemente ao meu coração, dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Irmão, nesse ponto, Glória a eu Deus. fiquei abismado, não tinha nem palavras depois. Foi levado para fortemente dentro do Senhor. Fortemente. Meu Deus. Foi levado para minha casa, depois a gente foi embora daquele lugar. Falei para minha esposa, falei, ó, quase fui preso agora. Ela falou, vocês é doido. Você foi fazer o que lá? Eu falei, tava lá gerenciando, tentando conseguir um dinheiro a mais. Mas não parou por aí não, pastor. Não parou? A ficha não caiu pro senhor, o senhor continuou? Não, continuei ainda. Meu Deus. Mudei de casa. A dona da ex-casa pegou e falou pra mim, falou assim, ó, se você não me pagar um aluguel do próximo mês, o negócio vai ficar estreito. Que aí a gente vai pros irmãos e a gente vai resolver de outra forma. E como eu disse pro senhor, estressado, não queria saber de nada. Eu falei, pois bem, pode levar que dura. Lá a gente resolve. Nesse aí meu ex-padrasto interviu e nessa ficou elas por elas. A gente se mudou para uma outra casa. Sim. Nesse que a gente foi para outra casa, a gente começou a ficar ali naquela casa e meninada só saía, queria beber, queria fumar, queria se divertir, andar de moto e não, às vezes nem dava nem atenção para minha família direito. Nisso aí a gente mudou para Viela. E nisso aí eu falei, ó, não tem jeito. Falei pra ela de novo, falei, ó, vamos mudar. Vou começar a trabalhar naquela... Nenhum momento o senhor pensava em sair ou buscar uma outra alternativa, não? Não. Mas no meio disso tudo, sempre minha mãe vinha e falava assim, larga tudo isso aí. Que não abandone isso aí. Mesmo que você fica com seus negocinhos aí, mas vai arrumar um serviço e trabalhar. As amigas, supostas amigas da minha esposa, falavam assim, abandona ele. Vai dar futuro não. Não tem mais jeito. Larga ele. Meu Deus. Tem mais jeito não. E nesse aí, pastor, eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela sempre falava. Ela falava, não vou abandonar. Ela falou, mas por que você não vai abandonar? Eu falei, não vou abandonar porque ainda tenho esperança dele mudar. Meu Deus. Se eu tô aqui, irmão, eu tô começando até a ficar arrepiado com isso. Eu creio. Porque se eu tô aqui foi por conta que ela nunca desistiu. Glória a Deus. O povo falava, abandona, desiste. E ela sempre acreditou. Sempre acreditando. Por ainda mais que eu não prestava. Fui bagunceiro demais. Nisso a gente lá nesta casa nossa. Aleluia. E o pessoal que traficava lá também saiu, ficou só eu. Então era eu que abria a biqueira e eu que fechava. E nisso aí a gente começando a fumar. E surgiu uns boatos que tava tendo uma evasão num terreno. E esse terreno era perto do córrego. Eu falava pra ela, falei, chega da gente pagar aluguel. Vou lá, vou invadir e vai ficar tudo certo. Lá nós vai sair do aluguel e vai ter uma rendinha a mais pra nós. Ela falou, tá bom.
E nisso aí, pastor, ela ficava na biqueira. Meu Deus. Ficava com as 2 crianças, que eu tinha tido mais uma, que era a Laura e era a Vitória. A Vitória era a mais nova, era bebê. E nisso aí a gente tava lá. Ela ficava e eu ia construir o nosso barraquinho. Quando eu Nossa. voltava, eu ficava. Você ia Ela entrava, revezando entre vocês. revezando. Eu e ela ficava revezando. E nisso aí, construindo, falei pra ela, e polícia indo na porta de casa, ia civil, O senhor não tinha paz. e não tinha paz, e o bom era que Deus não deixava entrar. Meu Deus. Eles paravam no portão, mas não entrava. Se entrasse. Não entrava. Era forrada a casa de droga, dinheiro em cima da Meu geladeira. Jesus. Era muita coisa. E uma certa feita, e o que aconteceu? Fui na casa do gerente e peguei mais droga. Nessa que eu desci de bicicleta, comecei ali a trabalhar, isso aí já era noite. Minha mãe entrou dentro de casa, viu a geladeira em cima, tava com droga. E nessa daí, o que aconteceu? Ela olhou pra mim, ela falou assim, ó, larga isso aí. Larga isso aí, porque Deus me deu uma visão. Eu falei, qual que foi? Eu vi você sentado na porta do portão e cheio de polícia na viela. Meu E dessa Deus. vez você não ia conseguir fugir, porque toda vez que eles iam, ou eu corria, ou eu não tava. Nossa. Então De essa alguma era forma Deus te livrava. uma forma Deus livrava. Só que naquele momento a gente não via como um livramento, mas a gente agradecia. Obrigado, Deus e tal. E nisso que ela falou isso aí, eu falei assim, eu vou entregar então, mãe. Vou sair dessa vida aí. O senhor creu na palavra que ela falou. Isso. Porque por ainda mais que eu fosse tão rebelde, eu conhecia a palavra e sabia o verdadeiro poder de Deus. Aleluia. Então nisso aí, pastor, o que aconteceu? Eu peguei tudo aquelas drogas, catei tudo, joguei tudo dentro da sacola, coloquei por dentro assim da cueca assim, e montei na bicicleta que minha avó tinha comprado pra mim e tô saindo. Nessa que eu tô saindo, sai minha mãe primeiro, sai eu e minha esposa tá vindo atrás com as crianças. Minha mãe saiu, ela abriu a porta, ela deu de cara com um policial civil. Meu Deus. Aí o policial falou assim, cadê o neguinho? Aí ela falou assim, neguinho? Aqui é a casa do meu filho, não tem neguinho. Aí eu saí. Aí eu peguei e falei pra ele, o que você quer? Aí ele falou assim, é você que tá aí no movimento aí e tal. Eu falei, não, né, eu não. Aí ele falou assim, não, mas me falaram que era um neguinho que andava de bicicleta Pessoal, branca. já tinha falado já tudo, já Então quem era. já era um tanto conhecido ali. Uhum. Aí eu falei, não, os meninos ficam aí na rua de cima andando de bicicleta, quando tá de bicicleta tá lá no bar. Aí eu falei, não, mas eu acho que é você mesmo. Eu falei, não, né, não. Nisso eu saí já andando rápido, porque eu conheci, montei na bicicleta e tô saindo. Quando eu cheguei no bar, assim, a uns 20, 30 metros pra frente, eles ligaram o carro e veio. Eu entrei na viela, passei a ponte e saí do outro bairro. Uhum. Fui, pedalei rapidinho, entreguei lá as drogas lá pro rapaz lá que ficava tomando conta, liberando as drogas pra gente. Eu voltei pra casa e falei pra ela, falei, eu vou traficar mais não. Eu vou fumar, mas não não vou traficar mais não. A revelação da tua mãe te libertou ali praticamente. Deu uma que Deus certa libertada, porém ainda não tinha acordado. Deus. Aí falei pra ela dormindo de madrugada, eu falei pra ela, quem assistir vai conhecer, falei pra ela, falei, vou subir lá no Oziel lá, eu vou lá fumar lá. Ela, não, mas pra quê? Fuma no quintal. Falei, não, vou fumar lá no Oziel lá e já desço.
no famoso baile funk do Ziel. Eu sei. Nessa daí, pastor, o que acontece? Ela olhava, você quer ir? Pode ir. Porém, Deus não vai te deixar chegar lá. Meu Deus, ela falou isso. Ela falava pra mim. Às vezes, pastor, eu até conseguia. Às vezes eu tinha que se esconder embaixo de carro pra polícia não me ver e apanhar na metade do caminho. Meu Deus. Aí eu via que não ia dar, descia correndo. E até hoje, às vezes, eu falo pra ela, rapaz, você tem uma boca santa. É só um minuto aí, pastor. Ó, pra você que não crê, né, em revelações de Deus. Tem muitos que assistem e não crê em revelações de Deus. Tá aí. Pega como lição pra tua vida. Deus ainda fala com os profetas na terra. Então, pastor, como é que foi? Nisso descia e comecei a finalizar o barraquinho nosso. Mas o Barraco senhor já mais... tinha largado já. Já tinha largado. Hum. Porém, nisso aí, antes da gente se mudar, veio um rapaz e falou assim, ó, tô vendendo uns doces ali. Aí eu falei, então me vende 2. Aí eu peguei 2. Aí nesse dia eu falei pra minha esposa, eu falei assim, ó, hoje como você não vai deixar eu sair, eu vou ficar acordado aí. E já comprei 2 doces ali, já vou jogar um embaixo da língua. Ela falou, certeza? Ela falou, não, eu falei, certeza. Ela falou, se ficar doido eu nem me acordo, hein. Aí eu falei, não, pode deixar. Coloquei aquele doce na minha boca, eu falei assim pra ela, jantando ali, eu falei assim, não tá fazendo efeito, vou colocar outro. Ela falou, não, espera fazer efeito, você vai passar mal. Eu falei, não, vou colocar outro. E coloquei o outro, já comecei a mastigar, tomei água na primeira golada. Já bateu a famosa brisa, né, que a gente O costuma doce, eu dizer. falo, seria aquele êxtase, né? Isso. E nisso aí, pastor, comecei a andar de bicicleta a noite inteira, andando. Começou a fazer efeito. E meu coração começou a disparar. Falei, Jesus, vou morrer. Veio o outro dia, começamos a fazer a mudança pro barraco, fizemos uma mudança pro barraco. Nisso aí começou o tratamento, a famosa mão de Deus. Aí como é que foi assim, o teu despertar para Cristo? O meu despertar, pastor, é agora que entra. Por quê? Porque a gente tava ali no barraco, o nosso barraco era o barraco mais bonito ali que tinha ali, carpete no chão e tal, tudo que Deus tinha preparado. Tudo arrumadinho. Ali. Pois um louvor que minha filha ela cantava quando ela era mais pequena era a Jó. Então Sim. isso marcava muita gente quando ela louvava. E ali naquele barraco, aí eu olhei pro céu, do nada o céu ficou cinza, mais cinza de nuvem carregada. Você teve uma visão de Deus, velho. Ficou, mas não era muito visão mesmo, era a famosa realidade mesmo, pastorzão. E aconteceu que o céu começou, aí eu falei pra ela, vai chover. E ela falou assim, que Deus nos guarde. Pastor, nisso aí começou a cair aquele pé da água, a gente começou a ouvir um barulho no banheiro, tipo de cano estourando. Ela falou, estourou algum cano aí. Falei, será? Ela falou, estourou, olha o barulho de água. Eu fui ver, tava entrando água por debaixo do barraco. Meu Jesus. Nesse aí eu falei, nossa, acho que estourou cano lá fora, vou lá ver. Abri a porta, já veio enxurrada assim de água. Água até a coxa assim, já começou a entrar pra dentro. Minha filha mais velha tava deitada na cama, a cama já começou a boiar. A Vitória tava na cadeirinha, a cadeirinha começou a boiar, quase morreu também. Meu Deus. A gente começou a entrar em desespero. Falei pra ela, vamos levar a geladeira e ela brinca comigo, ela fala assim, às vezes você quer que eu seja um homem, você quer que eu carregue coisa pesada. Eu pego a geladeira e na hora ali comecei até a gritar com ela ali. Ela falou, deixa tudo aí. E a gente saiu chorando daquele lugar, chorando. Nossa, muito tempo lutando pra levantar o barraco. Chorando, a gente saiu chorando, pastor. E nisso aí a gente perdeu
tudo. A única coisa que a gente ficou foi só com o fogão. Tudo que eu mais dava valor naquele tempo lá, Deus levou. Roupa, Tudo. tênis novo que eu tinha, tudo. Mas se fosse analisar por um fato, nada que Deus tinha te dado daquilo, né? Nada Deus tinha te dado. E aí Deus Era teve tudo que... fruto do erro, né? do tráfico ali, dos momentos. E nessa daí, a gente foi pra minha mãe, a gente começou a ficar lá. O senhor passou a morar na casa da sua mãe depois disso, desse fato? Isso, com a minha família. Aí, nesse momento aí, a gente começou fumando. Revoltado numa dessas? Revoltado, bravo. Porém, um dia, Deus tocou no meu coração forte, pastor. E eu falei pra minha esposa, falei assim, hoje eu vou pra igreja. E hoje vai ser o último dia que eu vou fumar. Foi dessa maneira, pastor? Aí ela pegou, ela falou assim, eu duvido, você não aguenta ficar sem fumar. Se você fuma toda hora. Aí eu falei, pois você vai ver se eu não vou parar. Nisso daí, pastor, fui pra igreja. E chuta a maneira que eu fui pra igreja. Chinelo sujo, de pé todo jeito. sujo. Minha calça de azul tava preta, minha blusa de branca tava marrom. Cabelo bem do jeito grande, que está, né? Cabelo grande, pastor. Grande. Sentei lá na última cadeira. Sentei lá e o culto começou a acontecer. E tem um amigo meu que é mais do que um amigo. Amigo mais chegado do que irmão. Mais chegado que irmão. A minha esposa costuma dizer que supostamente ele é o nosso pai na fé. Uhum. É o Arthur. O Arthur, ele veio, cumprimentou eu, me deu um abraço e na mesma hora eu sentei. E falei pra Deus, pai, se o Senhor tem um propósito na minha vida, eu não quero ficar da maneira que eu tô. E se for para mim pregar a sua palavra, como o Senhor tem levantado muita gente para falar comigo, eu quero estar igual aqueles varão ali, ó, do púlpito, de terno, gravata, tudo alinhado, tudo bonitinho. E nisso aí, pastor, algo que me tocou bastante foi que no final o pregador falou assim, Deus me trouxe aqui para falar apenas com uma pessoa. E na hora ali eu tava tão desligado, porque eu tava ligado no céu mesmo ali, conversando com Deus. E o Senhor pegou, e o Senhor através da boca dele falou assim, olha, eu trouxe você aqui não apenas para trazer para assistir um culto. Eu trouxe você aqui para mudar a sua história. Meu Deus. Eu quero saber cadê você. E se levantando e eu sentado ali, braço cruzado. E o pregador falou assim, cadê você que quer aceitar Jesus, entregar seus caminhos? Meu Deus. E eu se levantei, falei, vou lá, vou entregar hoje, não tem mais jeito. Fui correr para um lado, tentei roubar, não deu certo, fui para um lado, não foi. Pastor, na hora que eu cheguei na frente do púlpito diante daquele pregador, o pregador falou assim, varão, estende sua mão aí. Eu estendi. Ele falou assim, eu vejo um livro sobre a sua mão nesse momento. E dentro desse livro saindo chama. E na hora eu só fechei o olho. Eu falei, se for o senhor vai falar vai mesmo falar aquilo que coisa, só sim. eu sei Sim. que eu falo com o senhor. E nessa hora, questão de segundos, assim, de uns estralar de dedo, pastor. Ele falou assim, só pra você saber que é Deus, jovem. Você sentado lá naquela cadeira onde você estava sentado lá no fundo, você começou a conversar com o Senhor falando se Deus tivesse uma obra na sua vida, você queria estar igual esses varão aqui, ó. Meu Jesus. De terno, gravata, alinhado.
E você não queria fazer a obra de qualquer maneira. Nisso aí eu comecei a chorar. Ele falou, mano, Deus manda te dizer que a obra é grande. Você vai ser pregador. E eu vou te levar a muitos lugares aonde poucos querem ir. Pastor, nisso aí me quebrou por inteiro. Aceitei Jesus nesse dia. Desci, tava minha esposa e meu padrasto fumando. Eu falei, fumar? Eu falei, não. Não quero mais, quero fumar mais não. Outra vida. Nisso aí eu sentei do lado deles, pastor, e Deus falou assim, olha pra baixo. Eu olhei e tinha um terreno a qual o pessoal tinha derrubado as casas para dar apartamento. E Deus falou assim, tá vendo aquele terreno? Ali será a sua casa a qual eu vou te dar. Meu Deus. Eu falei, pai, mas eu não tenho dinheiro. Como que o senhor vai me dar algo se eu não tenho dinheiro para comprar uma? Ele falou, não, é eu que vou te dar. Lá é a sua casa. Meu Deus. E ali eu comecei a limpar e veio um rapaz e falou assim, a dona vai vir aí, vai tirar você. Não pode colocar nada aqui na frente que ela já manda tirar. Aí eu ainda com um pouquinho daquele Pedro não convertido. Falei assim, deixa ela vir, manda ela vir falar comigo que ela vai ver. Nisso aí, pastor, comecei a limpar o terreno, limpei o terreno, tirei todo o mato. E comecei a construir um barraco. Nisso aí nada dessa ex-dona aparecer. Arrumei briga com a vizinha do lado. Meu Deus. E foi um momento assim que Deus mais manifestou seu poder na nossa vida. Aleluia. Por conta que quando dava chuva, temporal, vento forte, pastor, minha telha do meu barraco não era pregada. E você via balançava. Você via aquelas telhas das casas que era pregada de alvenaria voando, quebrando. O pessoal ligava pra minha esposa, que depois ela também foi convertida depois. Ela voltou porque antes ela já era. Já era, sim. Ela já era. Conheceu eu, saiu e depois ela voltou nesse período nosso. O pessoal ligava pra ela e falava, como que vocês estão aí? Ó, o vento forte aqui, entrou água, como que vocês estão no mar? Eu falava, tamo tranquilo. Tamo descansando. Não voou telha, não voou telha. Não aconteceu nada. Não aconteceu como nada. Que pode isso? Eu falei, não aconteceu nada. O Arthur me ligava. Falava, Varão, pelo amor de Deus, tá tudo bem? Eu falei, Varão, tá tudo bem, fique em paz. E vocês aí tá bem? Eu falei, Varão, rapaz, entrou água aqui dentro. Não aconteceu nada. Eu falei, não aconteceu nada, meu amigo. Pela fé. E foi um momento que a gente viu. O grande agir de Deus. A gente percebeu também o poder da oração, pastor, quando dava essas vendaval. Eu olhava pra ela olhava pra mim, a gente falava um pro outro, falava assim, vamos orar até a chuva parar. Enquanto a chuva não parar, nós não levantamos. Aí vocês oravam. A gente começava a orar, questão de 5, 10 minutos, pastor. A chuva parava. A gente falava, pai, o senhor sabe a nossa moradia. Se piorar... Diferente da primeira, ruim, né? Diferente da primeira, que o senhor não tinha essa perspectiva que o senhor tá falando de oração, de buscar Deus. Veio a inundação, olha a forma que Deus tratou. Veio a inundação, mas quando dá Jesus na vida do ser humano, por assim dizer, quando Jesus estava de verdade na sua vida e o senhor se entregou para ele verdadeiramente, aí Deus falou, não, vou mostrar quem sou eu aqui. Muda, pastor. A visão é outra, né, pastor? Mudou de uma forma, porque, como eu falei pro senhor, dava 10 minutos, a chuva parava. Toda vez que a gente orava, parava. A gente dobrava o joelho, orava, parava. E nisso aí eu comecei a ler Bíblia. E acordava a Bíblia, era 3 horas, às vezes 4 horas, às vezes a manhã inteira lendo Bíblia. E o pastor Valdomiro chegava em casa e falava assim, nossa, eu sinto orgulho de vir aqui. Porque toda vez que eu venho aqui, você me recebe com a Bíblia na mão, meditando.
E nisso aí começou, pastor. A gente comecei a receber terno Convite. e tal. E queria pregar. Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho antes disso daí, mas também é dentro desse contexto. Como é que é a chamada na vida de um crente, assim, por exemplo, tem pessoas, né, que é chamado para louvar, outros para pregar, outros para cuidar de ovelha no meio cristão, né? Como é que foi a certeza da sua chamada? Falar, não, realmente Deus me chamou para esse propósito. Para esse Como é que propósito. foi na sua vida isso? Mais uma vez, tudo começou com o Arthur. É. Ele e o Rafael. Eram os dois que pregavam no nosso ministério. E eles começaram a pregar e eu falava, rapaz, eu quero pregar, assim. Eu quero pregar. Só que tem gente, pastor, que fala, eu quero pregar. Só que não se esforça para aquilo. De maneira, não lê Bíblia. Tem gente que não busca conhecimento. busca conhecimento. Só que tem gente que quer pregar. Só que o chamado é louvar. Então o povo confunde muito isso. Tem gente que se esforça tanto naquilo, sendo que Deus não chamou para aquilo. É porque assim, para você que é novo convertido, está assistindo a gente aqui agora, você não tem certeza da sua chamada, preste atenção nessa conversa aqui. Uma vez eu peguei o meu pastor numa simples pergunta. Eu falei para ele, pastor, o senhor foi chamado para quê? Isso eu não tinha muito tempo de convertido. Ele olhou para mim assim e falou, eu fui chamado para pastorear, que ele já era pastor. E eu falei, pastor, eu vou te fazer mais uma vez a pergunta e pensa bem antes do senhor responder. O senhor foi chamado para quê? Ele ficou pensando, ele falou, rapaz, você me fez uma pergunta boa agora, parando para analisar. Eu falei, qual que é o seu chamado, pastor? Ele analisando, ele falou assim, o meu chamado é evangelizar. Eu falei, mas o senhor não falou que era pastorear? E ele sorriu pra mim e falou assim, rapaz, você tá com umas perguntas boas já, né? É porque assim, tem gente que confunde a unção com o chamado. Né? Tem gente que confunde a unção, tem gente que tem unção de evangelista, mas como liderança e um pastoreado, ele se dá muito melhor do que evangelizar. Então, uns têm chamado de evangelista, outros têm chamado pastoral, outros têm chamado de missionário, que é fazer missão, outros têm chamado para pregar. Então, o propósito da chamada, ela sempre vai testificar antes. Sim. Ela sempre vai ser como Jeremias. Vai ser algo que vai arder nos ossos. E não vai conseguir tirar. E comigo foi assim, pastor. Eu comecei a me aprofundar, tinha uma paixão por pregação. Uma paixão. E nisso aí eu comecei a meditando. E minha esposa, ela brinca que ela falava assim, por que em casa você prega como um pregador, olha, parece prega anos. Só quando você tem oportunidade na igreja, você apenas fala. Você fala, sim, manso, quase não sai a voz, fica todo trêmulo e tal. Sim. E pastor, nisso aí... O senhor despertou nesse momento? Comecei a despertar. Porém, na primeira vez que eu fui, eu queria as coisas do meu jeito. Nesse período. Eu falei, se não pode ser do meu jeito, pra que eu vou? Saí. Nisso aí eu tive a minha queda. O senhor saiu da igreja? Saí da igreja. Saí tentando trazer os prazer do mundo, bebida, tudo de novo, fumar. Voltei pra igreja, abandonei o mundo de novo, voltei.
Mas nesse meio Nisso, tempo que o senhor ficou quanto tempo de eu sair da fiquei. igreja até voltar de Não novo? fiquei muito tempo. Fiquei questão aí de uns 4 meses. Voltei. A segunda vez foi que eu tava indo pra escola fazendo supletivo. E acabei me envolvendo até com um pessoal. Não posso dizer umas pessoas erradas, porque são pessoas de bom coração, porém as atitudes eram erradas. Aham. E nisso aí eu comecei a me deixar se influenciar por eles. Uma certa feita cheguei, abri na portinha, bati na porta do barraco, ela abriu e ela já conhecia. Ela falou assim, você fumou? Eu falei, fumei. Ela falou, falar o que pra você, né? E nisso aí saí, pastor. E nisso aí levou dois meses. Foi dois conhecidos em casa, a gente fumando no quintal. Olhei pra ele e falei assim, olha, esse daqui é o meu último. Meu último mesmo. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu falei, vamos pra igreja hoje? Já lancei o convite. Aí um pegou e falou assim, mano, hoje não dá e tal. O Sempre outro falou assim, uma desculpa. o outro falou, não, eu vamos então. Eu falei, não, então vamos. Nisso aí eu fui, me reconciliei, ele não se reconciliou. E pastor, nisso aí eu fiquei meu periodinho lá no banco. Só que quando eu voltei, me deram uma oportunidade. E o Senhor falou assim, eu vou começar a fazer a obra na sua vida a partir deste momento. Eu dei a minha primeira saudação, pastor, que a igreja ficou em pé. Até eu me surpreendi. Falou, rapaz. Aí o Arthur, o Rafael veio no final e falou, rapaz, da onde você tirou isso? Que eu sei. Eu falei, rapaz, tá estudando aí. E nisso aí Deus falou assim, vou abrir a sua primeira porta. Pra mostrar que eu sou contigo no propósito que eu tenho com você. Fui fazer uma visita, dei uma saudação. O pessoal começou a chamar pra pregar. Depois preguei no ministério. E daí começou a aparecer os convites, as agendas e tal, mas e de uma maneira, como eu posso dizer, simplificada, respondendo a pergunta do senhor, particularmente falando, como eu falei, eu senti uma paixão indescritível pela palavra. É algo que não dá pra se resumir. Até hoje eu não consigo explicar o que eu senti. E a minha libertação, o pessoal, quando eu conto, fica meio um pouco abismado, porque eu falo que a minha libertação com o Senhor foi do dia pra noite. Eu creio. Num dia eu fumava, no outro eu tava liberto. Glória a Deus por E isso. desde então não consigo mais. Por esses momentos mesmo, por conta o chamado, por ser tão ardido, por ser tão duro, falei pra ela, falei pra minha esposa, falei, tô com o meu psicológico Abalado. ao extremo, não tenho mais o que pensar. Eu não tenho tempo pra nada mais, meu psicológico precisa Era aí de que uma... era aí que eu ia chegar, né? Nessa pergunta, exatamente nesse ponto chave. Veja bem, o seu chamado é levar a palavra do Senhor. E para quem não sabe, irmãos, esse homem é usado na palavra de Deus. Vai estar os contatos dele aqui, tá? Em nome de Jesus, na descrição do vídeo. Chame ele, que eu vou falar para você, ele é usado por Deus. Olha só, mas o senhor é chamado para levar a palavra do Senhor. Sim. E como é que é viver esses conflitos? Porque sempre tem. Quem vive na presença de Deus sempre tem conflitos. Como é que é vivenciar esses conflitos, conciliar com a palavra e crer nas promessas? Pastor, é complicado. Como é que o Porque senhor lidar com isso? tem gente que fala assim, ser pregador é fácil. É só subir lá, pregar e tá tudo certo. É só subir lá, falar a palavra lá e tá tudo certo.
Mas não sabe que a gente tudo tem uma... A gente tem que ter aquele jogo de cintura. Por quê? Porque é trabalho, é família, é chamado e é palavra. Então a gente tem que se desdobrar para tudo isso. E é muito complicado. Às vezes dói tanto que você fala, eu não vou conseguir. Eu tava nesse ponto que eu falei pra ela, não dá mais. Eu não aguento pregar mais. Por esses tempos a gente estava pastoreando. Há uns tempos atrás a gente ficou pastoreando aí cerca de 7 meses a nossa sede ali. Falei pro meu pastor presidente Wagner Batista. Falei pra ele, pastor, Deus entrou com uma resposta em uma oração que eu e minha esposa tava orando. E a gente queria a bênção do Senhor para tá pregando para fora. A gente queria uma carta de recomendação para estar fazendo a obra debaixo da bênção do Senhor. Ele falou, Hugo, tá debaixo da minha bênção. No momento mais complicado da minha vida, vocês me ajudaram. Então vocês estão com a bênção para ir. E eu vou fazer a carta para o Senhor tá levando a palavra para fora. Depois disso aí, as minhas agendas abriu de uma forma extraordinária, pastor. Que eu vi que Deus estava comigo mesmo. Porém, nisso aí, de tanta gente começou a pregar, mas aí alguém vai perguntar, mas tem que sentar para ouvir. Nisso aí, quando não tinha agenda, a gente ia cultuar em algum lugar, lá no Jardim do Lago, lá que é a congregação lá também do nosso ministério, a gente ia lá apoiar lá. Porém, falei pra ela, eu cansei, não dá mais, eu vou abandonar, vou desistir, quero mais não. Rapaz, nisso aí, ela falou, mas e aí, como que vai ser? Você vai voltar a ser tudo que era antes? Falei, não, Você chegou a pensar isso, Vaso? Eu falei assim, não quero nada mais daquilo que era antes. Não quero beber, não quero fumar, eu só não quero ir para a igreja. No meu pensamento eu falei, não vou deixar de ser crente, mas para a igreja eu não quero ir. Que é um grande engano, né? Quero dar um tempo para minha cabeça. E nisso aí, pastor, nessa meio tempo eu falei assim, vou tentar ouvir umas musiquinhas ali que eu ouvia, né? Minha filha ela chegava do culto que ela ia cultuar, minha filha falava, o pai tava aí querendo ouvir funk aí, ó. Aí ela falou, na TV você não põe isso não. Eu falei, não, tranquilo. E nisso aí, pastor, eu falei, não dá, pai. Falei com Deus, falei, não quero mais. Não prego. Jeremias, pastor. Jeremias 29, 20, versículo de número 9. Não prego mais no teu nome. Não falo mais da tua palavra. Porém, aconteceu que Jeremias foi falando mais à frente. Mas é como se a tua palavra ardesse no meu coração. E uma chama ardesse em meus ossos. Aleluia. Pastor, tentei, pastor. Mas Deus me abria a agenda, abria. Glória. Eu falava, mas não quero. Ele falava, mas você não pediu? Agora eu vou mandar. E sempre quando eu não conseguia, marquei nos princípios, a gente desmarcou 15 agendas. Depois eu vi que não dava mais, que os outros iam continuar chamando. Os irmãos iam continuar chamando. Falei, pai, o senhor quer que eu faça a obra? Eu vou fazer a obra. Porém, o senhor sabe da maneira que eu vou estar subindo. Tô fraco. O senhor sabe que eu tô quebrado, tô moído. E pastor, era na onde Deus mais agia. Deus mais agia. Lembra de Paulo, né? Falava, eu tô contigo. Graça. Eu falo, tô contigo. Você não pediu para fazer a obra? Você não pediu para abrir as portas? Eu tô contigo.
Meu E Deus. nesse eu consegui, fui indo, falei pra ela, falei, não consigo mais ficar sem pregar. Ela falou, e aí, vai voltar? Ela falou assim, aí eu falei pra ela, falei, não, eu já voltei. Literalmente eu nunca Eu saí. nunca saí. E ela pegou, ela falou, então, tamo junto. E nisso aí, pastor, acendeu uma chama tão forte em nós, tão forte, que Deus começou a levar a gente de uma maneira extraordinária. Como eu vim falando um pouco pro Senhor, eu tava orando pra Deus. Falei, pai, me dá uma oportunidade em um podcast pra gente Falar tá do seu amor. falando, contando algo, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração pra falar. E a gente recebeu um convite lá em Jundiaí, porém desmarcou e tal. E quando o Senhor entrou Em em contato. contato, falei, pá, o Senhor ainda escuta as minhas orações. É resposta de Deus, né? E ele abriu e aqui estamos. Pra glória de Deus. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. É sobre agendas, né? E as pessoas muito se iludem com questão de agenda, porque vê alguns pregadores famosos aí, porque vive bem, tem muita condição financeira, ganha bem. Como é que é pro pregador, a realidade do pregador que leva a palavra de Deus? Pastor, particularmente assim, você tem duas escolhas, é como céu e inferno. É dois caminhos. Você cobrar e você não cobrar. Você tem essas escolhas. Você sabe o porquê você foi levantado e o para que você foi chamado. Então, no meu ponto de vista, eu acho assim, um pregador pedir uma ajuda no combustível, na locomoção, não estimulando o valor, mas aquilo que Deus tocar no coração do servo para estar abençoando. Amém. Agora, você estipular um valor, ao meu ponto de vista, isso aí é errado. Sim. Do meu ponto de vista, particularmente falando, isso aí eu não concordo muito. Não acho isso muito certo. Agora a pessoa chegar e falar, pastor, a gente vai te ajudar, mas a gente vai te abençoar com um certo valor. O senhor aceita? Amém. Se é Deus que está tocando do outro lado, amém. Glória a Deus. Hein? Agora você pedir já não é algo muito, Já não é de acho Deus, né? muito certo não. Mas realidade de pregador, para quem acha ser fácil, é muito difícil. Com É certeza. muito complicado. Me fala com mais detalhe, pastor, a seguinte questão de levar a palavra de Deus. Tem muitas igrejas que não gostam de ouvir a verdade, né? Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir a verdade. O senhor já passou por alguma situação assim ou não? Rapaz, De ministrar a verdade e alguém se levantar contra a sua vida a respeito disso? não, o pior é quando você levanta e fala, rapaz, isso aí que você falou não tem nada a ver. Isso aí é o pior. Às vezes a gente prega, Deus usa a gente ali na correção ali. Você vê, tem gente que se levanta, vai embora, sai no meio do culto. Ou às vezes no final nem cumprimenta. Você vai, ô irmão, Pai Senhor, não, Pai Senhor, tá, não cumprimenta. Hoje em dia é muito complicado, pastor. Hoje em dia. É difícil levar a palavra hoje em dia, pastor? Pro povo. Porque hoje é mais aquilo. É como se fosse nos tempos de Abacuque. Abacuque sendo da linhagem levítica. Surgiu um tempo dele entoar hino no degrau do templo. Alguém chega para Abacuque e fala, Abacuque, o que é que você vai cantar? Você vai cantar Salmo 91? Que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Não, não é isso.
Então já sei, Abacuque, você vai cantar Salmo de número 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. É aquilo que todo mundo gosta de ouvir, Abacuque, isso aí. Canta isso aí que o povo vai gostar de você. Canta isso aí que o povo vai se alegrar. Vai se alegrar. Abacuque olha pra ele e fala assim: chega de cantar aquilo que é monótono. Ou seja, chega de cantar aquilo que todo mundo gosta de ouvir. Tá na hora de cantar aquilo que Deus vai fazer e aquilo que Deus vai falar. É na onde ele começa, que pra mim é um cântico maravilhoso, em forma de profecia, que é: ainda que a figueira não floresça, não há da não há jagada, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Meu Deus. Mas Abacuque, por que você vai cantar isso aí? Se aí ninguém quer passar por crise. Você tá falando que vai faltar gado, você tá falando que não vai ter fruto, condição financeira vai estar lá embaixo. Você vai cantar isso aí, o povo vai odiar você. Falou, mas não importa. Todavia eu vou me alegrar no Senhor. E o justo viverá pela fé. Aleluia. Deus é fiel. É bem assim, varão. Embora muitos se levantem, né? Então, contra a vida daqueles que levam a verdade, mas é necessário, né? É necessário. Nossa, eu me alegro demais nas coisas de Deus. Eu tenho que começar a trazer uma toalhinha agora para poder estar fazendo esses podcasts, porque eu me alegro, né? Sim. Com essas palavras, né, relacionadas ao ministério. Porque não é fácil, né, mano? Não é fácil. É um ministério, o chamado em si, independente se é pregação, se não é, pastor. Chamado dói. Tem gente que acha que é um passeio no arco-íris. Mas mal sabe que é você dentro de um barco e onda balançando o teu barco, vendaval. E tem gente que fala assim: se tiver tudo mal, você tem que falar que tá tudo bem. Meu Deus, é verdade. Mas pra mim isso aí é uma mera ilusão, porque você tá até se iludindo. Não, mas é como a viúva lá, a viúva falou que tava tudo bem. Mas não, tá tudo mal. Fala, irmão, tá tudo mal, mas com Deus tudo fica melhor. Com certeza. Então, tem prova, tem levante, tem calúnia, Esse dia a gente tava em casa, se levantaram contra a vida da minha esposa. Aí na hora ali ela ficou irada, falou: nem saiu de casa, o povo inventa conversa e tal. Logo depois ela veio, ela falou assim: amor, você quer saber de uma? Eu vou fazer como eu sempre faço. Eu vou pro joelho e vamos ver quem tá certo ou tá errado. Aí ela foi, a gente orou em favor de sair. Até hoje não falaram mais nada. Então, tipo assim, você vai passar por coisa que você nunca vai desejar passar. Calúnia, prova, levante, afronta. Vai falar que você falou sem você ter falado nada. Vai falar que às vezes até nas igrejas mesmo, às vezes é jovem, vai sair nada. Não vai dar em ninguém nada dá crédito, isso aí. né? Ninguém dá crédito. Só que eles esquecem que quem opera por trás do instrumento é o dono do instrumento, né? Tá na onde eles se surpreendem. Aleluia. Mas o chamado é dolorido. Chamado dói. Tá tudo bem. Eu vou, prego, canto e tá tudo bem, minha casa prospera. E tem algo errado aí. Tem algo errado porque chamado dói. Chamado. Que é tremendo, porque alguns acham que nem o ministério de pregação, a pessoa vai levar a palavra, acha que, não, fulano tá em cada dia uma igreja diferente, tá levando a palavra, nossa, ele é abençoado, conhece pessoas, mas quando chega em casa só Deus sabe. Só Deus sabe. As provas
que levantes, passa, as calúnia. pancadas, as pauladas. Só Deus sabe o que a gente passa no secreto com ele. O senhor já vivenciou um momento assim, pastor, que você sentiu o agir de Deus tremendamente quando o senhor chegou na sua casa depois de ter passado por uma situação muito difícil? Pastor, Deus sempre fala comigo nos cultos. É. Como assim? Deus sempre prepara uma agenda depois de uma grande provação. E é sempre quando você fala, pai, eu tô quebrado, tô moído, eu não sei nem o que eu vou pregar lá. Então, às vezes, é por isso que fala que corta em cima e corta embaixo. Antes de falar com a igreja, fala com o pregador. Então, às vezes, eu pregando ali, Deus falando comigo na palavra. Então, se eu senti assim, sabe, de uma forma extraordinária, pregando a palavra saindo da minha boca, porém o espírito não estava no corpo. Eu falava, pai, essa era a palavra que eu precisava ouvir. Essa era a mensagem que eu precisava escutar da sua boca. O senhor estava pregando na da igreja, mas era para o senhor mesmo, Pregava né? para mim e no mesmo tempo transmitindo para a igreja, Deus agindo na igreja. Então, um culto, esses dias mesmo a gente foi num culto do ciclo de oração. Eu não costumo pegar a agenda em cima da hora. Eu falo com a minha esposa, como ela toma conta, eu falo, tenta marcar a agenda sempre, ou até um máximo uma semana antes. Uhum. Porque pra gente se programar certinho. E neste dia, eu passando uma prova no serviço, pastor, pegando só prova, só prova. Até falei pros meninos do serviço, falei, rapaz, tá difícil hoje. Pegando só prova. E ela falou assim, a pastora mandou mensagem, falou, você pode pregar no culto. Falei, mas que dia? Ela falou, hoje. Meu Deus. Eu falei, rapaz, e o Senhor na hora falou assim, se você falar não, ai de você comigo. Meu Deus. No mesmo instante, Deus já falou, vai dizer não. Aí eu peguei e falei, não, amém, Amém. pode marcar. Falei, não, tá bom. E nisso aí, um casal levou a gente, que minha esposa considera como pai e mãe, a Vanderlei e o missionário Ademar. Levaram a gente. E eu no púlpito falei, pai, eu vou pregar o que se eu não tiver o preparo? Tempo de preparar a mensagem. E ele tocou no meu coração, sai pregar Ageu 2:9. Falei, mas eu vou pregar o que sobre isso? Falei, não, você. Antes de você subir no púlpito, o que você falou? Que eu sempre, antes de eu subir, pastor, eu falo que não seja eu, que seja mas seja o Senhor falando com a sua igreja. E a palavra fala sobre isso. E aí eu falo, o que você falou antes de subir? Eu falei, amém, tá nas tuas mãos. E pastor, foi um culto extraordinário. Eu creio. Que marcou vidas naquele dia. O pessoal no outro dia mandando mensagem pra minha esposa falando, nossa, foi um culto extraordinário. Foi um culto que marcou nossas vidas e vai ficar marcado. Deus tinha preparado, né, mano? Já tinha preparado. Deus tinha preparado as situações. E foi nesse momento que eu me vi fortemente o agir de Deus. A hora que eu cheguei em casa, eu fiquei abismado. Como se fosse a primeira vez que eu tinha visto aquilo. Falei, pai... Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa foi essa. Deus é fiel. Pastor, me conta com mais detalhe. Se o senhor pudesse aconselhar, né, as pessoas que estão nos ouvindo agora, que arde no coração, como também ardeu no seu, né? O desejo de levar a palavra. Se o senhor pudesse dar uma direcionar essas pessoas, como é que o senhor poderia aconselhar elas? Olha, eu direcionaria da seguinte forma. Que quando o chamado arder, seja da pregação, seja do louvor, se dedique àquilo. Se dedique à palavra,
se dedique aos estudos, à oração, à consagração, a jejuns. Se dedica, porque na hora certa Deus vai fazer. Algo que eu aprendo com meu professor de hebraico quem sabe onde quer chegar, sabe o que tem que fazer. Então isso eu peguei pra mim, porque ele fala pra gente assim: se vocês querem ser pregadores, chegar onde ninguém chegou, aonde poucos chegaram, se dedica, invista o seu tempo. Estude a Bíblia, compra livros, medita, busca fontes, comentários bíblicos, para o crescimento crescer dentro de você, o crescimento fluir, para o chamado começar a evoluir, e na hora certa Deus vai preparar. Só que o mal hoje em dia de alguns que começam é começar a querer pregar do dia para noite. Não espera o tempo de Deus, não espera o tempo de absorver o conhecimento. E nisso aqui foi uma mensagem a qual eu preguei ontem, a qual Deus falou bastante em forma de preparo de ministério. Por quê? Em Gênesis capítulo 12, a gente sabe que o chamado de Deus na vida de Abraão sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra qual eu te mostrarei. Porém, no termo hebraico, isto é lelecher, que é sai para ti mesmo. Se a gente for analisar as escrituras, a gente vai ver que Abraão ele roda e não chega em lugar nenhum. Ele nunca chega em lugar. Quando ele acha que chegou, o lugar não é aquele. Verdade. Mas esse termo ler, saia para ti mesmo, era Deus dizendo para Abraão: saia até você se encontrar em mim. Porque quando você se encontrar em mim, você vai encontrar o caminho a qual é para você seguir. É por isso que Deus muda o nome de Abraão no capítulo 17. Porque para Deus mudar o nome de Abraão, reparamos que ele teve que passar por certas coisas. Sim. Certas provações. Ele passou por fome, desceu para o Egito. Quando ele desce para o Egito, ele passa a segunda provação, que quer tomar a esposa dele. Só que reparamos que alguém que está sendo direcionado por Deus, automaticamente a sua casa também fica debaixo da proteção de Deus. Verdade. É na onde Deus dá o sonho para Faraó, e Faraó pergunta para Abraão: por que tu fizeste isso? É verdade. Por que falou que ela era sua irmã, sendo que ela é sua esposa? Deus já tinha visitado ele. Deus já tinha visitado. Então aquilo que era fome, ele sai com tamanha riqueza. Verdade. Então Abraão teve que passar por certas coisas, porque não tem como Deus mudar o nome e depois moldar. Primeiro tem que ser moldado para depois mudar a história de alguém. Aleluia. Então as pessoas que pretendem levar a palavra tem que ser moldada primeiro. Aleluia. Para depois Deus mudar a história, mudar o nome, mudar a trajetória. Então passa por esse processo do moldamento. Passa por esse processo. Vai passar desânimo, vai passar angústia, vai ter hora que você só vai querer chorar. Mas persista. Pregadores que estão começando agora, eu
prego há muito tempo, não. Eu prego aí há 5 anos, acho. 5, 4 anos e meio. Então, não desiste, porque Continua. na hora certa, Deus vai fazer. Eu E creio. para a porta que Deus abrir, sempre esteja preparado. É por isso que é o processo de moldação. Que é o tempo que você vai estudar, é o tempo que você vai buscar, se dedicar naquilo, buscar comentário. Sim. Porque trazer o que todo mundo traz é fácil. É fácil. O negócio é trazer algo mais profundo da Sim, parte de Deus. Sim, verdade. Tem que ter Então preparo. esse é o processo da moldação. Então persista. Persista, estuda, porque quando Deus levantar, você vai estar preparado. E pro senhor, esse processo de molda, como é que foi? Rapaz, pastor, foi dolorido, porque eu sou tava falando pra minha esposa lá fora. Falei, cara, eu sou muito ansioso. Eu sou muito ansioso. Que nem pro dia de hoje, eu tava ansioso demais. Então, quando Deus falou que ia fazer, pastor, eu fiquei ansioso. E queria que acontecesse, queria. E via meus amigos pregando, o Arthur e o Rafael, e falava, rapaz, quando vai chegar a minha vez de pregar é assim, igual eles pregam, e ter agenda assim, na semana e tal. Quando vai chegar, pai? E Deus fala, só espera. Não, mas eu quero que aconteça agora, eu quero que faz agora, eu quero pregar agora. Quer tudo agora, né? Não, primeiro vai estudando. Até porque, né, até nesse momento assim, ó, eu tenho que... Portas só começaram a se abrir depois que eu comecei a me dedicar mais. Portas novas, ministérios novos, portas grandes se abriram. Ministérios grandes chamaram a gente. E é algo que a gente olha e fala, rapaz, se a gente não se dedicar nas obras de Deus, se a gente não se preparar, a hora que Deus abrir a porta e nós não estiver preparado, passa vergonha. É verdade. Porque de tantas vezes você pedir, Deus abre. Deus abre, aí você chega lá e às vezes por conta de uma igreja ser tão biblicista e não gostar de coisa rasa, gostar de coisas mais profundas, então acontece que às vezes não vem no glória fácil, não dá aleluia fácil. Então tem que impactar, tem que falar fortemente. Então se não tiver preparo, acaba se frustrando o ministério, não querendo pregar mais. Já que eu preguei, não saiu nada, eu não prego mais, não vou falar mais nada. Aí é na onde tenta correr para um chamado a qual Deus não quer que seja. Você cantou, você levita. E não é aquilo que Deus quer. Então, dedicação. Mas é verdade, pastor. O senhor tocou num tema importante aí, porque todos nós temos que ter um preparo, né? Todos nós temos que se preparar, porque, como o senhor falou, a porta que Deus está abrindo lá na frente, Deus sabe daquela porta, sabe como que tá fechada aquela porta, que maneira vai ser aberta, mas para chegar até aquela porta, tem que ter preparo para ter a chave correta para se abrir, que Deus vai abrir. Mas por isso tem que estar preparado, porque vai estar lá dentro. Entendeu? Pastor já pegou o mistério, já então, Deus é fiel. Então, que bênção, pastor. Tudo na nossa vida é preparo. O senhor chegar, pastor, o senhor teve um preparo. Para mim chegar onde eu tô, eu tive que ter o meu preparo. Tudo é preparo. Tem gente, tem um amigo nosso que ele fala, mas o que você acha desses daí que do diaconato já quer subir para pastor? Falou, na hora que chegar o pastorado não vai aguentar pancada. Porque não vai ter o preparo. Verdade. Aí ele, não, tá certo então. Ele gosta de pegar eu um pouco nessas aí. Não, tá certo então. Meu Deus é fiel. Então tudo é preparo, né, Vaz?
Tudo é Tudo é preparo preparo. na nossa vida. Como no caso, se você pegar o caso de Paulo, Paulo teve que se preparar para fazer o que fez, Teve que se né? preparar. Teve um tempo no ministério de Paulo, né? Você pegar alguns homens da Bíblia, teve um tempo. Davi não chegou já matando gigantes sem ser preparado Sem ser preparado no campo. no campo, né? Entendeu? É verdade, um ponto Então, interessante. tudo vem de um preparo. Tudo vem de um preparo. Para Davi ser rei, preparo. Para Jeremias pregar, teve o seu preparo. E qual que foi o preparo? Entrando em Jerusalém de cabeça baixa, passando humilhação. Quer aguentar as pancadas lá da frente, vai ter que ser preparado agora. Então, desde a sua mocidade até os seus 17 anos para 18 anos, ele teve que passar humilhação. Passando humilhação por conta de um erro ainda que nem era dele. Era do seu avô Abiatar. Então, teve que passar esse preparo aí, mas na hora que chegou lá foi profeta. Infelizmente, ele não viu as profecias dele se cumprir, mas foi profeta. A mensagem dele é impactante até os dias de hoje. Glória a Deus. Todos teve que ter o seu preparo. Alguns estudaram para ser sacerdote, viraram profeta. Outros, no caso de Paulo, estudou de lei, mas o propósito não era ser lei, não era ser fariseu, era ser mensageiro do evangelho. E algo interessante é que para você ver que quando é de Deus, não andou com Cristo, mas foi considerado apóstolo de Cristo. Então, processo, a lapidação, a moldação a gente tem que ter na nossa vida. Só não podemos desistir na metade dessa lapidação aí. Deixa eu falar algo por senhor. O senhor tem algum momento da sua vida, nos seus momentos mais difíceis de aflição, tem algum versículo bíblico que te fortalece ali, que você lembra dele e fala, não, tem uma passagem aqui que me dá ânimo, me dá força, me dá graça ali que... É aquilo que eu mencionei, né, pastor, já aqui, Jeremias 29. Não falo mais, não prego mais. Aí ele entra dizendo, mas quando eu falei isso, Deus a sua palavra estava cravada no meu coração. E a sua chama estava trancada nos meus ossos. Então, toda vez que eu penso assim, falo, rapaz, eu acho que às vezes eu acho que eu pedi errado para papai do céu em virar pregador. Deus me faz lembrar dessa passagem, é uma passagem que fala muito comigo. Muito comigo. Deus me deu até uma mensagem dela, uma mensagem extraordinária que fala muito com a igreja. Preguei esses dias, esses tempos atrás, semana passada eu preguei ela. Falou muito com a igreja também. E falou muito, toda vez que eu prego ela, é igual eu falei pro senhor. É como se eu pregasse pra mim. É um renovo. Um renovo incondicional. Glória a Deus por isso. Olha, nós estamos indo já para as partes finais, né? Antes de encerrar aqui, para a glória de Deus, eu quero agradecer a tua presença. Para mim foi uma honra, uma alegria ter o senhor aqui conosco e gostaria também de convidar mais vezes, tá? Isso aqui é só o primeiro para nós pegar mais intimidade aqui com o povo do canal aí. Não, eu creio que Deus vai preparar outras portas, né? Acredito. Em nome de Jesus. Mas deixa aí um recado final, gostaria de deixar algumas considerações finais sobre propósito, sobre chamada, sobre ministério, sobre persistir. Deixa Deus te usar, fica à vontade. Sobre o propósito, nunca saia dele. Que o propósito, ele sempre vem acompanhado dos processos. Primeiro o processo e depois o propósito.
Mas lembre-se bem que você passando o processo, o propósito vai te levar onde ninguém te levou. Glória a Deus. Então, permaneça no propósito. Tá doendo, tá sangrando, mas permaneça no propósito. O chamado, não desista da sua chamada. Não desista da chamada. Que a chamada é como se ela fosse algo que Deus te deixou, algo que Deus confiou em você. Então, se você desistir da chamada, automaticamente você vai estar desistindo daquilo que Deus escolheu para tua vida. Então, não desista da sua chamada, não desista do seu propósito. E palavras finais é só gratidão a Deus. Gratidão a Deus demais. Não há palavras que possam descrever a gratidão dele nesse dia. Gratidão à vida da minha esposa, a Thaís. Costumo dizer em toda igreja que eu passo que ela é a rosa do meu jardim, a pérola do meu colar, a essência do meu perfume, pastor. Porque, como eu falei aqui neste dia, quando todo mundo desacreditou, ela estava acreditando. Ela creu, não desistiu. Todo mundo fala, desiste. Ela falava, não, ele ainda tem chance de mudar. Então, gratidão eterna a essa mulher a qual Deus colocou no meu caminho para prosseguir comigo. Se eu cheguei onde eu cheguei, foi com ela que eu cheguei. Louva a Deus demais pela vida dela. Louva a Deus pela vida do meu amigo Arthur Alexandre. É um amigo em tanto que não tem explicação para a vida daquele. Se puder, chama esse vaso também, que esse vaso ele é... Vamos convidar, sim. Ele é bênção de Deus. Um amigo, um menino usado por Deus também. Gratidão muito pela vida dele, pela casa dele, pela toda a família dele. Gratidão também, eu não posso deixar senão... O Samuel, baterista, lá da nossa igreja. Ele falou, pelo amor de Deus, manda um alô lá pra mim, lá, pelo amor de Deus. Ele é bênção, baterista incondicional, toca demais. Menino bom, usado aí também por Deus na bateria, toca demais. Gratidão pela vida do meu pastor, presidente Wagner Batista. Gratidão a todos, ao Senhor, a esposa do Senhor que sempre dá oportunidade pra gente voltar lá. Um ministério também que a gente gosta demais. A gente pregou lá no aniversário da igreja. Foi uma benção. Foi uma benção. Um culto também que eu não me esqueço. Foi sobrenatural aquele Foi culto extraordinário, magnífico. Gratidão, só palavras de gratidão nesse dia. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Agradeço também, puxou minha orelha ali. A nossa mãe na fé ali também, o casal extraordinário, como mencionei aqui, é a Vanderly e o missionário Ademar. São Deus pessoas que sempre, quando pode, eles estavam lá no aniversário da igreja lá, sentou comigo no altar lá. Ele é uma bênção de Jesus. E gratidão a todos. Eu costumo dizer, pastor, que quando Deus ele quer nos abençoar, ele nos apresenta pessoas. É verdade. E quando ele nos apresenta pessoas, são pessoas que marcam a nossa vida. Eu creio. E você vê quando são pessoas de momento, chega e vai embora rápido. Sim. Mas tem umas que chega e fica para sempre. Então, um alô para todo mundo, para o pessoal que tá ouvindo, vendo esse podcast. Que Deus abençoe a vida de cada um. Não desista. Vai fundo, tá? Vai fundo, porque
Quando você pensar que está sozinho, o Senhor vai estar com você. E quando você achar que só é você e o Senhor, vai ter alguém sempre de joelho a favor de vocês. Nesse momento, tem pessoas orando por nós. É verdade. Que estamos aqui. Então, você nunca estará sozinho. Sempre terá alguém intercedendo por você, pela sua casa. E não desista da tua chamada e nem do teu propósito. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus por isso. E é isso. Você que ficou até o final, não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E eu creio que através desse testemunho, dessa palavra poderosa, a qual Deus usou o pastor Hugo, eu creio que você foi impactado aí. Em nome de Jesus, compartilhe com mais pessoas, para que também possa, aleluia, ser edificado com esta palavra. E seja um canal de bênção também na vida de alguém. Em nome de Jesus, compartilhe, tá bom? Curte e se inscreva no canal. Nos ajude e vamos juntos, esse propósito de fé, buscar o reino de Deus, tá bom? Quero agradecer também a tua presença aqui até o final, pastor Hugo, que Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe, meu em amigo. nome de Jesus. E ó, você que gostaria de chamar o pastor Hugo para ministrar a palavra na tua igreja ou convidar ele para algum evento, vai estar aqui, os contatos dele tá na descrição do vídeo, das redes sociais, contato de agenda. Então entre em contato que eu creio que você vai ser bem recebido, tá bom? Em nome de Glória Jesus. a Deus. Será uma honra estar atendendo o ministério de vocês, anunciando a palavra e falando da salvação do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel.